Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Tá friozinho, né? Tá gostoso. Tem uns que tá com blusa, outros tá sem blusa, mas eu tô tremendo de frio. Deus seja louvado. Quero cumprimentar os irmãos que estão nas redes sociais. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa abençoar a tua casa. Que Deus possa abençoar o teu lar. E nós estamos aqui, batalhando, para poder prosseguir na presença do Senhor. Hoje é a terceira volta da campanha que está no livro de Neemias. Você que pode, coloca sobre o seu pé. Vamos ler Neemias capítulo 4. Neemias capítulo 4, verso 14. Neemias 4, 14. O tema traz por brindando a nossa casa, brindando a nossa família, brindando nossos filhos, contra potestade, contra principados, contra os levantes do inimigo sobre a nossa casa. E eu creio que essa campanha vai ser bênção, porque a gente precisa brindar mesmo, a gente precisa proteger a nossa casa com oração, com jejum, a cada dia mais. Todo mundo encontraram? A palavra do Senhor nos diz assim: olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai-vos pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas mulheres e vossa casa. Aqui Neemias vem falando para nós, nos dias de hoje, lembra do Senhor. O quanto Deus já tem te ajudado, o quanto Deus já tem te protegido, o quanto Deus já tem te guardado, com os braços fortes, com os braços estendidos. E não temais, porque quem tem que temer não somos nós, é o adversário que tem que temer, porque o Deus Todo-Poderoso está conosco, o Deus forte, o Deus Elohim, Ele é o Shaddai, Ele está comigo, Ele está com você. Então nós não devemos temer diante da adversidade. Só nós temos que fazer o quê? Temer ao Senhor. Quando nós tememos ao Senhor, vem um círculo à nossa volta, vem uma proteção de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor, porque tem um profeta cheio de Deus para ministrar sobre nossas vidas. Soberano Deus e altíssimo e querido Pai, Senhor, mais uma vez, Pai, eu me coloco na Tua presença, Senhor, para poder interceder, Senhor, pela minha casa, interceder pela minha esposa, pelos meus filhos, para interceder, Senhor Jesus, pela Tua igreja, pela vida dos nossos pastores, Senhor, pastor presidente Dorival, pastor Gerson. Pai, nós queremos, Pai, colocar a Tua noiva, Senhor, nas Tuas mãos, ó Senhor, porque nós sabemos, Pai, que as Tuas mãos são poderosas, nós sabemos, Pai, que as Tuas mãos são glorificadas, para poder abençoar, proteger, guardar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos, Pai, toda seta, Pai, que se levanta contra o Teu povo, Senhor, toda seta, Pai, que levanta contra os Neemias dessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, aqui tem um povo clamando por Ti nessa noite, aqui tem um povo, Senhor, clamando por misericórdia, clamando por proteção, Pai. Às vezes nossos filhos, as nossas filhas não estão na presença do Senhor, mas existe o Teu joelho que está cravado no chão, pedindo para o Teu filho, pedindo para a Tua filha, pedindo para a Tua casa, guardando em nome de Jesus. Pai, aguarda, Pai, guarda, Pai, Teu filho nessa noite, Senhor. Guarda a Tua filha, Senhor, Pai, porque nós cremos, Pai,
que nós estamos aqui, Senhor Jesus, para fazer somente a Tua vontade, fazer somente o Teu querer, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã que passou por essas portas. Abençoa, Senhor Jesus, a cada irmão, Pai, que está assistindo nas redes sociais, Pai. Pai, que o Senhor possa, Pai, trazer a proteção, Pai. Assim como nós, quando nós compramos um terreno, Senhor. Assim como nós compramos algo, um terreno, uma terra, Senhor. Primeira coisa que nós vamos fazer, Senhor, é um muro, é uma cerca, Pai, de guardando, protegendo, demarcando, Senhor. E aqui, Pai, nós colocamos nas Tuas mãos, e nós sabemos, Pai, que nós somos demarcados, pelo Teu sangue. Nós sabemos, Pai, que nós somos demarcados, pela Tua glória, pela Tua Shekinah. Nós sabemos, Pai, que nós somos demarcados, nós somos protegidos pelas Tuas mãos do Altíssimo, Pai. Assim, Pai, nós Te protegemos, Pai. Assim, Pai, nós Te guardamos todo o nosso coração, Pai, para que o inimigo não possa entrar, Senhor. Visita, Senhor Jesus, a cada irmão, visita, Pai, a cada irmã, Pai. Em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Vamos adorar aquele que vive, porque de uma coisa nós temos certeza. Aquele que é fiel nas nossas vidas, ele já se faz presente aqui. Oh, glória. E quem faz o culto somos nós. Então que nós venhamos adorar o Senhor de todo o nosso coração. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele tem sido fiel nas nossas vidas. Aleluia. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou, podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, Tu é teu. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Aleluia! Mesmo que você não mereça, Ele tem sido fiel. Oh, glória! A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu, tudo é Teu, Senhor. Quero Te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar.
tem sido fiel, Ele tem te dado livramento, Ele tem guardado a tua casa, Ele tem guardado a tua vida, Ele tem concretizado coisas que até mesmo você duvida, mas o Senhor, Ele tem feito porque Ele é fiel. Mesmo eu e você sendo falho, o Senhor tem sido fiel. Aleluia, Jesus. Eu sei que Tu és fiel. Fale isso para Ele nessa noite. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel a mim. Antes de você aplaudir ao Senhor, eu quero que você fala assim para Deus: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Porque mesmo às às vezes eu sendo infiel, vezes sendo infiel, o Senhor tem sido fiel a mim. o Senhor tem sido fiel a mim. Aplauda ao Senhor porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Glória a Deus. E é verdade, né, diaconisa Tatiana? Nós somos muitos falhos, mas só que Deus, Ele continua sendo misericordioso sobre a minha vida e sobre a tua vida. Vamos orar pelo dizimista ofertante da casa do Senhor. Presbítero Eduardo, o senhor pode me fazer essa oração, presbítero Eduardo? O dizimista ofertante. A Tatiana vai estar fazendo outro louvor. Nós só temos 1 hora de culto, né? Então temos que ser bem criterioso, porque tem um homem cheio de Deus aqui, querendo ministrar o nosso coração. Glória a Deus. Amém. Vamos colocar de pé, igreja. Querido Deus e eterno e soberano Pai, mais uma noite abençoada, estamos aqui diante da Tua presença, Pai, para Te agradecer pelas graças, pelas bênçãos, vitórias que o Senhor Deus tem nos dado a cada dia, Pai. Te agradecer, meu Deus, pelo sustento, pelo pão de cada dia que o Senhor Deus tem nos dado, pelo pão físico, pelo pão espiritual, pela prosperidade, Pai, que o Senhor Deus tem dado através dos dízimos, através das ofertas que os irmãos têm cooperado com a igreja. E nesta noite, Pai, mais uma vez eu peço a Ti, Pai, vai abençoando essas pessoas, Pai. Vai derramando chuva de bênção, de vitória, Pai, sobre cada vida, Pai, que tem prosperado, Deus, que tem dado o dízimo, tem dado oferta na Tua casa, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, vai visitando, Senhor. Vai abençoando o celeiro, vai fortalecendo, Pai, a vida espiritual de cada um, Pai, através dessas ofertas, através desse dízimo, Pai. Que o Senhor Deus possa trazer cura, que o Senhor Deus possa trazer renovação, que o Senhor Deus possa trazer bênção e vitória, Pai, para o lar de cada um, para a vida de cada um, meu Deus. Pai, abençoa grandemente, Pai, a Tua igreja, abençoa o Teu povo, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu sei que tem vidas, Pai, que estão, às vezes, Pai, tão apertados, estão com tanta dificuldade, meu Deus, que não pode dar o dízimo, não pode ofertar. Mas Tu és o Deus que prospera, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor é dono do ouro e dono da prata. Então nós cremos, Senhor, que o Senhor pode multiplicar, que o Senhor Deus pode fazer um milagre na vida dessas pessoas, que essas pessoas venham Te abençoar a Tua casa, Pai, grandemente, Pai. Assim nós cremos e acreditamos em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Vamos ficar conectados. Porque mais uma vez a diaconisa Tatiane e a diaconisa Daiane vai estar fazendo louvor aqui para nós. E eu creio que nós vamos ser ministrados através de louvor. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Glória a Deus. Glória a
Aleluia, Deus. Eu aceito, Senhor. Pode me testar, eu não vou reclamar. Tá doendo aqui, eu não vou recuar. Estou em tratamento, começa a obra. Mas tenho pedido, Senhor, não me deixe só nesse processo. Eu não suportaria sem te ter por perto. A obra depende do seu Criador. Sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Quebra-me. Quebra-me. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou apenas barro, pode me moldar. Vou te obedecer, custe o que custar. Retira tudo que sobrar de mim. Quebra o meu eu. Se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti. Eternamente dependente de ti, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Eu não mando em mim mesmo. Me refaça se preciso for. Estou em tuas mãos, Senhor. Sou um vaso, és oleiro. Me preencha por inteiro. Eternamente dependente de ti, Senhor. Eu sou. Eu sou. Aplauda o Senhor nesta noite. Glória a Deus. Quem é dependente de Deus é? Eu sou dependente de Deus, eu sou dependente de Jesus. Sabe por quê, Diácono Maurício? Porque eu não consigo respirar se não for o Senhor. Eu não consigo ver, eu não consigo ouvir, eu não consigo falar, pastor Claudinei, se eu não depender de Deus. Então eu sou dependente de Deus para tudo. Amém? Diácono Maurício, vamos lá logo ministrar a palavra do Senhor. Diácono Maurício, Deus seja louvado. Diácono Cristiano, por favor, vem fazer essa oração para o teu esposo, em nome de Jesus. Paz do Senhor. Eu peço por gentileza aqueles que puderem se colocar Glória em pé. a Deus. Vamos estar orando para que a palavra do Senhor possa ir direto ao nosso coração. Pai querido, Pai maravilhoso, te louvamos, ó Senhor, porque não há outra além de ti, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Senhor, porque nós somos livres para te servir. Nós temos livre acesso à tua palavra, Pai. Nós somos gratos a ti, Senhor,
porque o Senhor nos preserva, o Senhor nos dá saúde de estarmos junto cultuando ao Senhor, ó Pai, para ouvir a Tua santa palavra, Pai. Te peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue abençoando a vida do meu esposo, dando graça a ele, ó Pai, entendimento, discernimento. Usa ele, Senhor, para falar aos nossos corações através da Tua palavra. Que a Tua palavra traga transformação a cada um de nós, Pai. Por isso nós já te agradecemos, ó Senhor, pelo que o Senhor tem feito através da Tua palavra e pelo que o Senhor vai fazer através da Tua palavra, Pai. Nós oramos, Pai. Nós abençoamos a vida do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, igreja. Boa noite. Amém? Que alegria nós podemos estar mais uma noite na casa do Senhor. Pediria a vocês que possam tomar os vossos assentos, fiquem à vontade. Mais uma noite um pouquinho de frio, mas nós estamos aqui aquecidos com a presença do Senhor. Isso é maravilhoso, isso é bom. E eu queria te convidar você agora a olhar para o lado aí, para o seu irmão, e dar um sorriso para ele. Não vai pegar na mão, mas um sorriso dá para a gente dar para o nosso irmão, né? E louvar a Deus porque vocês, né, conseguiram estar aqui essa noite, né? Nós não vemos os dentes, mas os olhos manifestam que nós estamos recebendo um sorriso, né? Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Estamos aí hoje na terceira volta da campanha, né? Protegendo a minha família contra os ataques do inimigo. Eu creio que Deus, quando colocou no coração, né, das pessoas que trouxeram essa campanha, e nós estamos na terceira volta, eu acredito que esse tema, né, que esse direcionamento através da palavra aqui de Neemias, que nós estaremos vendo um pouquinho nessa noite, ele foi bem certeiro, né? Por o momento oportuno que nós vivemos, e pelo tempo tão especial que nós estamos vivendo também, eu creio que Deus vai falar ao teu coração nessa noite. E se você veio aqui nessa noite, se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, eu tenho a certeza, a convicção no meu coração, que você não saia desse lugar sem ter recebido uma palavra de Deus no teu coração. O livro de Neemias, ao qual nós estaremos explanando um pouquinho da palavra, e eu quero convidar você a prestar bastante atenção naquilo que nós estaremos falando aqui, para que nós possamos entender um pouquinho do contexto, um pouquinho da história de Neemias, e tudo que nós falarmos aqui, eu quero que você tente trazer aplicação para a sua vida. Nós não estamos aqui nessa noite em vão. Você que está em casa, está nos ouvindo também, não é em vão. Então, eu gostaria de convidar a você estar bem atento à palavra do Senhor. Mas dá liberdade para o Espírito Santo. Porque onde há a presença do Senhor, há liberdade. Amém? Eu gostaria de estar lendo com vocês, no livro de Neemias mesmo, para a gente estar dando início a esse momento. Neemias 2, a gente vai estar lendo 20, apenas um versículo, para depois então estar podendo entender o contexto que nós estamos inseridos nessa campanha. Neemias 2, lá no versículo 20. E eu queria pedir ao o sonoplasta, tem alguns versículos que nós estaremos lendo, aí você me acompanha depois para ficar mais fácil. Amém? Neemias 2:20 diz assim: então lhes respondi e disse: o Deus dos céus nos dará, o Deus dos céus nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Estamos falando aqui, nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre proteção de família contra os ataques do inimigo. Mas aqui o texto, que o livro de Neemias nos remete a pensar um pouquinho e a entender o que o versículo 14 vai nos falar e vai nos trazer de entendimento e de conhecimento nessa palavra nessa noite. Mas para que nós possamos entender e chegar até o versículo, que é o tema dessa campanha, nós precisamos entender o que aconteceu com aquele povo naquele momento, naquela época. Nós vemos aí então Neemias reconstruindo algo que com certeza tinha sido derrubado, tinha sido saqueado, tinha sido destruído. E essa construção que foi incumbida a Neemias de reconstruir o muro de uma cidade, um muro onde pessoas estariam ali protegidas, Deus deu a ele essa incumbência de reconstruir esse muro. E esse muro garantiria para aquele povo o quê? Proteção, cuidado, tranquilidade.
Então esse muro para Neemias e para os povos que estavam junto com ele ali, traria tudo isso sobre a vida daquelas pessoas que estavam nesse contexto da história. Mas antes de chegar na construção de Neemias, nós precisamos entender que esse povo, ele estava voltando de uma terra onde eles ficaram por 70 anos ali, cativos, escravizados. Imagine só, eu e você, se alguém chegasse aqui na nossa cidade, tomasse alguém daqui da igreja e levasse para um outro país, e nós ficássemos numa terra estranha, talvez não entendendo a linguagem que eles falavam, os costumes, as comidas, tudo aquilo que eles estavam vivendo, não seria estranho? Muito estranho. Então esse povo aqui de Deus, os judeus, eles ficaram cativos por 70 anos, por determinação de Deus, por um tratamento de Deus. E Jeremias já havia profetizado isso daí no Antigo Testamento. Deus já havia usado a boca de profetas para dizer o que ia acontecer. Então Deus já estava anunciando que aquele povo, eles ficariam cativos, eles ficariam presos por um certo período em uma nação pagã. Enzo, Jeremias 25:11, faz favor para nós. Então o profeta já havia revelado através de Deus que esse povo, ou essa nação, ela seria cativa, ela ficaria presa, ela ficaria numa terra distante, por 70 anos. Mas por que aconteceu isso? Porque toda aquela geração não adorava a Deus. Toda aquela geração, eles adoravam outros deuses, faziam tudo aquilo que não era a vontade do Senhor. E Deus, através do profeta, através de Jeremias, então, lançou uma palavra. E essa palavra, ela veio se cumprir. Jeremias 25:11. A palavra diz assim, Jeremias 25:11: e toda a terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações virão ao rei de Babilônia e ficarão ali por 70 anos. Deus falando, Deus usando um profeta para trazer uma mensagem de Deus antes de acontecer. E por que esse povo foi levado cativo? Porque desobedeceu a Deus, porque não cumpriram a vontade de Deus. E isso aconteceu, e essa profecia ela veio acontecer lá em 2 Crônicas 36:18. Nos ajuda aí, presbítero Enzo. 36:18, a gente vê essa profecia se cumprindo. Quando o rei da Babilônia, então, chegou até ali, aos judeus, chegou até ali a Jerusalém, e no último reinado daquela época, o rei Zedequias, então aquele povo, ele foi saqueado, aquela cidade, ela foi destruída, o templo foi saqueado, todos os utensílios de ouro que existiam no templo, eles foram levados para a Babilônia, os muros da cidade, eles foram derrubados, as casas foram derrubadas, tudo foi colocado ao chão. Profecia de Jeremias se cumprindo. E lá em 2 Crônicas 36:18. 2 Crônicas 36:18. Deixa eu ver se eu abro aqui para a gente estar lendo ela. Importante, se você puder anotar aí. É a palavra de Deus sendo cumprida, é a palavra de Deus sendo falada e acontecendo. Eu quero que você entenda o contexto para a gente chegar lá em Neemias. O que Neemias foi reconstruir? Foi reconstruir o muro da onde? Da onde Deus já havia decretado que ia ser destruído aquela cidade. 2 Crônicas 36:18. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo levou para a Babilônia. Ou seja, tudo foi tirado de Jerusalém e levado para a Babilônia. No último reinado, no reinado de Zedequias. Por quê? Porque o povo era mau, porque o povo não obedecia a Deus, porque o povo fazia a vontade de outros deuses, mas não reconhecia a soberania do Senhor sobre a vida deles. E Deus falou, é por 70 anos, nem um ano a mais e nem um ano a menos. E nós vemos, quando esse povo ele foi levado então para a Babilônia, ele foi retirado à força da onde que eles viviam e foi levado para a Babilônia. O salmista lá no Salmo 137, ele vai fazer um desabafo. Quando toda aquela nação, eles já estavam na Babilônia, eles já estavam em uma terra distante. Lá no Salmo 137, a gente vai
ler uns 3 versículos só para entender um pouquinho o que estava acontecendo naquele momento com aquela nação. Imagine só todo aquele povo em uma terra distante, imaginando estarem na terra natal, mas não estavam. Imaginando que um dia poderiam voltar, mas talvez muitos não conseguiram voltar. Foram 70 anos, foi toda uma geração que se passou ali. E no Salmo 37, nós veremos esses homens, esses judeus, essas pessoas que estavam sendo levadas cativas, eles estavam murmurando, eles estavam reclamando, eles não estavam orando a Deus, pedindo perdão para Deus, ou reconhecendo, ou entendendo que aquilo que Deus estava fazendo era para um tratamento, era para algo especial que Deus tinha para a vida deles, ou para a vida das futuras nações que viriam depois deles. Então Deus é maravilhoso. E nós vemos então aquele povo na beira de um rio, murmurando, reclamando. E é interessante que a palavra diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Quem? Os judeus, junto ao rio da Babilônia. Então imagina aquele monte de pessoas sentado na beira de um rio, só pensando na terra natal. Então eles estavam ali sentados, chorando. E o 2: sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Pois lá aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. Então os babilônicos pediam para que eles cantassem uma canção. E os que nos destruíram, que os alegrássemos dizendo: cantai-nos uma canção das de Sião. Eles diziam assim: como nós cantaremos uma canção ao Senhor em terra estranha? Então eles estavam desassolados. Eles não estavam entendendo aquilo que Deus estava querendo fazer com ele. E daí para frente a gente vai ver só uma murmuração do povo. O povo não conseguia entender aquilo que Deus estava tratando e fazendo com eles. E a gente vê então esse povo ficando naquela nação pagã por 70 anos. Quando então Jeremias 29:10 vai trazer aquilo que já havia sido profetizado, que era apenas por um período. Quero abrir um parênteses aqui para deixar uma mensagem para você. Talvez nós vivemos em um local estranho. Talvez eu ou você possamos estar em algum dado momento dentro da nossa casa, mas nos sentindo de alguma forma estranho, com pessoas estranhas, com situações estranhas. Mas Deus traz uma palavra para o teu coração: confiar no Senhor, alegrar no Deus da nossa salvação. Tenha o Senhor à tua frente para todas as coisas que você for fazer. Não esqueça do Senhor nem um só momento. Para onde você olhar, os teus olhos estejam voltados e direcionados para a presença do Senhor. Talvez se esses povos aqui, quando eles estivessem sendo levados para a Babilônia, talvez se eles tivessem um pensamento diferente, talvez teria acontecido algo de uma outra forma. Mas nós possamos ver aqui, lá em Jeremias 29:10, que aquela profecia que era apenas 70 anos veio se cumprir. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, o Senhor novamente visitaria o povo e cumpriria sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. O 11: porque eu bem sei os vossos pensamentos que têm a vosso respeito, assim diz o Senhor, pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me acharei, quando buscares de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-se-vos-ão de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Essa é a palavra do Senhor se cumprindo. E aí agora eu quero convidar você a irmos para o livro de Neemias, para entender o contexto em que Neemias começa a fazer a reconstrução dessa cidade que foi destruída. Aí nós vemos no livro de Neemias, o Senhor tratando e falando com ele. Imagine só Neemias ouvindo falar
da terra que moraram os pais, os avós dele, todas elas destruídas, os irmãos, os parentes, os familiares, os sepulcros daquelas pessoas que estavam ali todos ruinados, o pó, fogo caído por terra. Então, através da profecia aí revelada, Deus levanta um homem, um rei também pagão, mas quando a palavra de Deus ela é ordenada, ela acontece. Aonde Deus ordenou a palavra, ela tem que acontecer, não tem como fugir. E aí esse rei então, com o coração movido pela presença do Espírito Santo, e com o homem cheio da presença de Deus, que é Neemias, nós vemos então esse projeto de retornar a Jerusalém para a reconstrução acontecer. Mas alguns detalhes no livro de Jeremias, no livro de Neemias, nos faz entender e nos faz compreender que nós precisamos ter algumas aplicações para a nossa vida. Não basta nós pegarmos só essa história e não trazer isso para a aplicação da nossa vida. Então o que eu quero trazer para vocês nessa noite, eu quero que vocês façam um paralelo. O que essa palavra, o que esse versículo ele traz para aplicação para a minha vida hoje? Nós vemos aqui Neemias voltando para reconstruir uma muralha física, tijolos, pedras, levantando portões, portas. Mas o que nós precisamos para a nossa vida hoje é muito mais do que a proteção física, muro, cerca elétrica. É muito mais que isso. E é dessa forma que eu quero entrar nesses versículos com você agora. Neemias então, sabendo da dificuldade que aqueles povos tinham vivido e que a cidade havia totalmente estava ruína, estava no pó, Deus então levanta Neemias para que chegasse até a presença do rei, e através do rei ele então tivesse a ordenança para voltar ao lugar natal, à terra natal, para fazer a reconstrução daquelas muralhas. Neemias então chega diante do rei, e antes disso Neemias ora. Neemias passa por um período de oração, e a Bíblia vai nos dizer que Neemias então, desde o momento que ele ficou sabendo do acontecido, de como estava a terra natal dele, que foi no mês, que foi por volta de novembro e dezembro, Neemias então passou 4 meses esperando para chegar até a presença do rei, nesse período orando, pedindo um direcionamento do rei, para que o rei então desse a liberação para que ele voltasse à terra dele para a reconstrução. Então nós vemos aqui Neemias orando, pedindo para Deus, intercedendo, pedindo perdão pelo pecado dos antepassados dele, pelos pecados dos pais, dos avós. Neemias então, ele se lembra de um histórico familiar dele, isso motivou a ele. Será que nós, nos dias atuais, será que se nós falarmos do nosso passado, isso nos traz preocupação ou não? Será que se você chegar para alguém para falar do teu passado, isso vai te trazer de preocupação ou não? Uma certa feita eu conversei com alguém, e essa pessoa ela tinha vergonha de falar do passado dela. Posicionamento meu, um pensamento meu. Eu falei, por que você tem vergonha de falar? Ah, mas é um passado pesado, algo que aconteceu comigo e eu não quero que ninguém fique sabendo. Eu falei, você foi liberto? Deus te libertou? Amém, libertou. Quando nós fomos libertos pela presença do Senhor, quando o Senhor nos livra, nos liberta, nos transforma, nos salva, aquilo que é passado vai servir para edificar e fazer com que outras vidas entendam que o Senhor, que o nosso Deus, Ele pode reverter qualquer cativeiro. Qualquer cativeiro. Eu falei, talvez você deveria agir de uma forma diferente. Se algo você tem vergonha do teu passado, não consegue compartilhar com ninguém, talvez Deus precise entrar naquele profundo seu e te libertar de alguma forma, de alguma coisa que te prende ainda. Se está te trazendo vergonha, Deus precisa libertar um pouquinho mais. Um pensamento meu foi dessa forma e eu conversei com essa pessoa. Porque se Deus verdadeiramente nos libertou, nós seremos livres. E aquilo que é passado não nos traz vergonha, mas nos traz as oportunidades de louvar e glorificar o nome do Senhor em momentos oportunos, com pessoas certas, nos lugares certos. É assim que Deus faz, quando Deus transforma, quando Deus liberta, é dessa forma. E Deus então queria libertar um povo ali do cativeiro
de 70 anos. Então Deus levanta Neemias, Neemias se prepara, Neemias ora, Neemias se lembra dos familiares, Neemias ora pelos pecados que eles cometeram. Mas pode isso? Pode, deve. Nós devemos orar pelos pecados dos nossos pais, pelos pecados daquelas pessoas que às vezes nós nem conhecemos, mas nós ouvimos falar. E se nós não orarmos, nós não quebrarmos essa maldição, ela pode passar de geração em geração. Mas o Senhor visita os filhos, as bênçãos que o Senhor tem sobre os filhos daquelas pessoas que são abençoadas, elas vão por muitas e muitas gerações. Então nós devemos orar também. E Neemias fez isso. Se nós olharmos aí alguns versículos à frente, no próprio capítulo 1, nós vamos ver que Neemias está intercedendo, está orando por aquelas pessoas que eram antepassados. E aí no próximo encontro que Neemias tem com o rei então percebe que Neemias está muito triste. E pergunta o porquê da fisionomia dele triste. Aí Neemias, naquele momento, Neemias, mais uma vez, lá no versículo 7 do capítulo 1, Neemias, antes de responder ao rei, a palavra diz que Neemias orou. Neemias 1:9. O rei perguntou, Neemias deu aquele respiro, orou antes de dar a resposta. Isso é sabedoria. Se alguém de repente perguntar algo para nós, que de repente vai colocar a gente em um estreito, nós temos que pedir o direcionamento e a direção de Deus, respirar fundo, falar, Senhor, me tira e me dê uma resposta correta. E é assim que Deus faz. E Neemias aqui então, ele orou a Deus antes de responder ao rei. Está lá no 2:4, tá? Eu falei o 9 é mais no 2 e no 4, um pouquinho para frente. Então devemos ser sábios nas respostas que podem gerar impacto na nossa vida e na vida de outras pessoas também. Isso é sabedoria, muitas sabedorias. E aí nós vemos então o rei liberando Neemias para voltar a Jerusalém. E nós vemos lá em Neemias 2:11, quando Neemias chega a Jerusalém, qual que é a primeira coisa que ele faz? 2:11. Chega a Jerusalém, de noite, secretamente, convidou algumas pessoas e ele foi percorrer a cidade que estava destruída, sem fazer comunicação para ninguém. Ele foi percorrer toda a Jerusalém que estava totalmente destruída. Depois de 3 dias, então, ele colocou para as outras pessoas aquilo que Deus havia dado de resposta para ele, aquilo que Deus havia incumbido para ele fazer na restauração dos muros. E nós vemos então Neemias aí, depois desses 3 dias, reunindo todas as pessoas, e aí então eles começaram a construção dos muros. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, senão não vai dar tempo nem de chegar a 10% do que eu marquei. Então nós vemos aqui Neemias começando a reconstrução dos muros. Quando Neemias, juntamente com as tribos, eles colocam as portas de pé, foram 12 portões. Neemias 3 diz que as portas foram levantadas, foram 12 portas. Só nesse versículo aqui a gente teria mais um riquíssimo e aprofundamento para falar dessas portas de Jerusalém e saber onde elas estão hoje, o que significa cada uma delas. Mas quando essas portas foram levantadas, já foi uma vitória. Algumas portas, uma dessas portas ela foi consagrada, as outras não. No 4:1, no início da edificação dos muros, 4:1, no início da edificação dos muros, o inimigo, a palavra de Deus diz que o inimigo se levanta e se arde em ira. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Enquanto eles levantaram as portas, o inimigo está tranquilo. Quando eles começaram a levantar os muros, o inimigo ficou irado. E aí nós vemos em Neemias 4:7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os árabes, os amonitas e os astoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que as suas roturas se começavam a se tapar, iraram sobremodo. Nas portas, o inimigo está quietinho. Quando eles começaram a levantar os muros, o inimigo ficou irado. Quando eles começaram a tampar as brechas, aí mexeu no inferno.
Eu quero dizer para a sua vida também, tem situações que nós não vamos nem tirar o nosso inimigo da onde que ele está. Mas quando nós nos alimentamos da palavra, quando nós buscamos ao Senhor, quando nós estamos aqui num propósito de campanha, em uma terça-feira, em um dia 6 de julho do ano de 2021, você está incomodando o inferno, você está incomodando o inimigo, você está construindo uma muralha ao redor de você, onde ele não vai conseguir te atingir. Mas essa construção, essa proteção, ela tem que ser contínua, ela não pode parar. Nós vemos que no primeiro estágio, o inimigo ele ficou irado, porque era apenas um muro. Eu estou construindo um muro. O inimigo fala, não, mas com esse muro eu consigo atingir ele ainda. Numa segunda etapa, esse muro está maior, mas agora eles estão tampando as brechas para não passar nada. Aí quando o inimigo olha e vê que o muro está totalmente tapado, o inimigo fala, nossa, aonde que eu vou atingir ele agora? Não tem lugar. Aí a Bíblia fala, em 4:7, que o inimigo ficou de sobremodo irado. Aí ele se irou realmente, aí ele se levantou para de todas as formas e com todas as ferramentas tentar impedir a edificação desse muro. E se nós formos lendo capítulos, versículos mais abaixo, nós vamos vendo aí que o inimigo se levantava, o inimigo tentava se infiltrar no meio deles para tentar fazer com que aquela obra parasse. Mas aí Neemias, com sabedoria e estratégia de Deus, falou, peraí, vamos colocar guarda nas muralhas. Então Neemias levantou pessoas para ficarem de guarda. E aí a palavra de Deus diz assim, que eles trabalhavam com uma mão na construção e uma outra mão, eles tinham uma arma para pelejar, para guerrear. É vigilância. Nós precisamos ter essa vigilância constante. Nós constantemente somos vigiados, somos olhados pelo inimigo. Então vai ter situação que nós vamos ter que estar buscando ao Senhor, se revestindo da presença de Deus e com as armas poderosas de Deus do nosso lado, nos protegendo. Então Neemias colocou os guardas por todas as muralhas. Os edificadores tinham as armas nas mãos e todos tinham o mesmo propósito. Olha que interessante, lá no 4:23, esse versículo fala que até para tomar banho, eles tomavam banho com a arma do lado. Então, quando eles paravam para fazer a higiene deles, eles tinham a arma do lado. Vigilância constante, eles tinham um propósito, eles queriam estar protegidos fisicamente por um muro. Eles queriam ter a tranquilidade e a paz. Eles não queriam passar pelo mesmo que passaram os antepassados dele, de alguém lá destruir toda aquela cidade. E Neemias sabia que aquela obra era extensa, que duraria um certo tempo. Então Neemias, percebendo que cada vez mais as pessoas se distanciavam umas das outras, Neemias também se apercebeu com sabedoria de Deus, falou, peraí, não é bom que as pessoas estejam longe umas das outras, não é bom que essa construção do muro esteja com pessoas espalhadas. Então Neemias falou, eu vou colocar do meu lado, vai ficar aqui do meu lado uma pessoa com a buzina na mão. E se qualquer um de nós se apercebemos da percepção, do ataque do inimigo, a gente vai soar essa buzina. E quando essa buzina soar, eu quero que todo mundo se reúne. Porque se nós estivermos juntos, nós somos mais fortes. Se nós estivermos em comunhão, nós somos mais fortes. Se nós estivermos unidos, o inimigo não vai tentar contra a nossa vida. Ele pode até tentar, mas ele não vai resistir. Se nós estivermos em comunhão, os dados inflamados do inimigo, eles vão cair por terra. E Neemias em Deus entendia isso, e nós precisamos entender também. Então a comunhão, a união, o propósito, o objetivo, ele tem que ser certeiro sempre. E Neemias sabia disso, e dessa forma o muro foi sendo construído. As muralhas foram sendo colocadas em pé. E a Bíblia fala em Neemias 6,15 que esse muro ele foi reerguido em 52 dias. Então a obra ela foi grande, não foi fácil. Mas o que eu quero entender com você, o que eu quero que você entenda nessa noite, não é só a muralha física que nós precisamos ter do nosso lado. Não é só a nossa casa com um muro com 3 metros de altura, com uma cerca elétrica, com câmera na entrada, na saída, nos fundos. Não é isso que nós precisamos, porque os Salmos diz assim, 127, se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham os que edificam. Se na sua casa, com toda essa proteção, não tiver Deus, não vale de nada. Eu posso ter tudo, um cachorro, um cão de guarda ali vigiando, mas Deus está dizendo aqui, se não for o Senhor com você, não vale de nada. Naquele momento, a muralha servia de proteção para aquele povo. Mas se nós continuarmos lendo Neemias, versículo 7, versículo 8, versículo 9, nós vamos entender que o trabalhar de Deus para aquela nação, naquele momento, eram as muralhas. Mas Neemias, um pouquinho mais para frente, vai trabalhar naquele povo, o coração deles, a alegria de poder voltar a adorar o Senhor, a alegria de poder compartilhar e ler a palavra, a alegria de cultuar o Senhor. Então se fechou a muralha física, mas Neemias continuou tratando de fechar a muralha espiritual, para que as barreiras, para que as brechas que eles tiveram no passado, elas não tivessem mais futuramente. E quais eram essas brechas? Adorar a Deus, leitura da palavra, conhecimento das profecias, viver a palavra, não se misturar a Deus pagãos, não se misturar com povos diferentes. Então Deus estava fechando novamente uma nação, depois dos 70 anos, para que eles continuassem na linhagem que era o propósito de Deus. Mas hoje nós sabemos que as nossas armas, elas não são armas físicas. Até podemos ter essas armas físicas, mas para nós como cristãos, essas armas elas não têm valentia nenhuma. As armas que são poderosas para nós hoje, elas são as armas que são de Deus. Em 2 Coríntios 10, o 4 e o 5 diz assim: porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, para destruir as ciladas, as investidas do inimigo. Então o que eu tenho para você nessa noite, se revista da presença do Senhor, medita nesse livro de Neemias, entenda o propósito que Deus tinha com ele na reconstrução do muro, e traga essa reconstrução do muro para a sua vida espiritual. Entenda que você precisa sair daqui nessa noite reconstruindo, protegendo a sua vida, protegendo a sua família, protegendo aqueles que são seus. Como está lá no versículo 14. Pelejai-vos pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, pelas vossas filhas, pelas vossas mulheres e pelas vossas casas. Então Jeremias deixou essa palavra, e nós devemos ter essa palavra conosco, de proteção. Proteção contra quem? Proteção contra proteção dos nossos irmãos, proteção dos nossos filhos, das nossas filhas, proteção da nossa mulher, da nossa casa. Essa é a proteção que nós temos que ter. Mas qual que é a melhor proteção, Maurício? Que essa proteção, ela realmente tem valor? A proteção espiritual. Por que a proteção espiritual? Porque é essa proteção que nos garante um lar celestial, uma morada celestial. É essa proteção que ela é eterna. Tudo que nós fazemos aqui na terra é passageiro. Mas a proteção que é de Deus, a proteção que é espiritual, ela é eterna. Então tudo que você deve aguardar nessa terra é essa proteção sua espiritual em Cristo Jesus. Amém? Eu louvo a Deus pela sua vida. Eu louvo a Deus pela sua paciência de estar me ouvindo. E agradeço aos meus pastores, pastor Claudinei e pastora Cristina, pela oportunidade. Amém? E as palmas louvem ao Senhor, em nome de Jesus. Excelente. Vamos bater mais palmas para Jesus? Graças a Deus. Paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês aí? Firme? Marcelo, os irmãos, Cássio, família, irmã Vívia, irmã Cleusa, nossa pastora, o Antônio, irmã Juliana, a Tayla ali atrás, a Tainá, Tatiane, Daiane, Ricardo. Aqui o Felipe, o evangelista Denis, meu irmão Ademir, meu irmão Eduardo, irmão Luiz, meu irmão Atlas, meu filho Dani, irmã Cristiana, Isadora, Maurício, lá em cima o presbítero Zilso, com o Enzo,
E na portaria ali está o nosso Márcio. Quem está atrás de você aí, Márcio? A Tainá está lá atrás. Então aqui na frente do Ricardo é a Daiane, né? Eu falei, Tainá, a Daiane está ali. Que bênção, que bênção. Deus seja louvado por todos vocês que hoje escolheram estar na casa do Pai. Maurício, que palavra. Quantos entenderam a mensagem? Muito bem explicado, uma mensagem de Deus para o nosso coração. O coração da gente queima. E o livro de Neemias, ele é empolgante, ele é apaixonante. Ele olha lá, o diácono Cristiano também está ali na portaria ajudando nós. E é tão tremendo porque você vai gastar em torno de 51 horas para poder ler esse livro. Ele é 13 capítulos. E o Maurício hoje, ele falou sobre a construção dos muros por um homem que marcou a sua época na forma de liderar. E o coração apaixonado por almas e a vontade de fazer algo de Deus. Se você avançar, o Maurício, tem certeza que o Maurício tem isso aí tudo poder passar. O Maurício é um estudioso. Mas mais para frente eu sei porque você deu um estudo uma vez sobre Neemias aqui. E o irmão Ademir também já deu um estudo sobre Neemias aqui. Mais para frente vai entrar um outro parceiro de Neemias, que é Esdra. Restaurar a parte espiritual. E tem uma parte lá que eles fazem um culto. E o povo tudo assim sedento, dizia amém, amém, recebendo a palavra de Deus. É muito lindo demais esse livro. Obrigado, irmão Luiz, pela filmagem. Vamos se colocar em pés. A programação da igreja, ela continua. Amanhã nós vamos ter os varões. Ô Cássio, eu vou deixar esse convite para você, vir com o meu irmão Ademir, amanhã às 20 horas, aqui da casa do lado, para você, para o enteado seu, né? Aqui às 20 horas, aqui na casa do lado, nós temos uma reunião de homens aqui, na direção do nosso irmão Diácono Cristiano, lá está sempre o irmão Ademir lá também. Se você quiser vir, é um bate-papo de homem muito gostoso. A gente cresce bastante. E eu não falei o nome daquela irmã que está ali atrás do Márcio ali. Como que é seu nome mesmo, filha? É Vânia. Vânia, Deus te abençoe, Vânia. Prazer em recebê-la sempre. E então a gente tem essa reunião, cara, toda quarta-feira, tá? A gente tem um grupo de igreja também no WhatsApp, onde nós colocamos toda a programação da igreja. Se você quiser acompanhar, não é um grupo assim encharcado é mais assim para ter as informações da igreja, como que a igreja é organizada. Ali tem uma oração às vezes ali do pastor com os irmãos, para você saber a programação da igreja. Se você quiser, eu te insiro lá, tá bom? E as irmãs se reúnem aqui às 20 horas, aqui também fica para a irmã, a esposa do irmão Cássio, a minha esposa está ali atrás da pastora Cristina, às 20 horas, não é, a gente tem um grupo de irmãs grande, mas são poucas irmãs que estão vindo, tem todo o cuidado, distanciamento, tá? Todo um zelo com os irmãos. Amanhã às 20 horas, a irmã também está convidada, o irmão também está convidado a vir com o Cássio, participar com a gente, tá? Aí na quinta-feira à tarde, a gente tem o quê? Tem o culto da tarde da bênção, com o presbítero Zilson. Esse irmão abençoado está no culto. Na sexta-feira nós não vamos ter atividade aqui na igreja, vai ser feriado, mas o Maurício vai reunir os jovens, fazer o papo jovem aqui, porque eu sei que vocês vão ensaiar na outra sexta-feira, é isso, né, Tatiane? O grupo de intercessão aí dos louvores, na outra sexta-feira. Então, sexta-feira está livre para o Maurício trabalhar com os jovens, é feriado. Aí no sábado nós vamos ter o culto dos jovens. Aí você explica para a irmã Cristiana que a gente teve feito umas mudanças aí. Tá? Se nós recebemos o link do PDP, a gente compartilha com toda a igreja para poder participar. E aí no domingo nós temos o culto, domingo de manhã, temos a oração antes, 15 para as 7, 15 para as 8, o irmão Demir está aqui já com o irmão Atos, o irmão Eduardo, o irmão Márcio, uma equipe abençoada, já orando a Deus. Às 9h30 nós temos o culto, e às 18h30 nós temos o segundo culto. Irmão, só para fechar, deu 21 horas, a gente está fazendo essa campanha da família, nas terça-feira, protegendo a família contra os ataques do inimigo. No mês de agosto nós vamos ter a semana da família, só que a gente não vai fazer a semana inteira por causa dessa pandemia, mas a gente vai fazer, a gente está se organizando aí para fazer ou sexta, sábado, domingo, ou quinta, sexta e sábado. A gente está agendando com os pastores aí, um casal de pastores para poder vir nos ajudar. Já tem um casal abençoado também que está alinhando para poder estar aqui com a gente, ministrando.
Então, no mês de agosto, vai ter a Semana da Família aí, vai ser uma bênção. A gente vai terminar essa campanha coroando aí com essa Semana da Família. Vai ser uma bênção, tá bom? Então, vamos participar. Os cultos pelo Facebook é bênção, mas bom mesmo a gente estar aqui junto, aqui em comunhão com os irmãos, tá bom? Estenda as mãos, por gentileza. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com esta amada igreja, não só hoje, mas sempre. Os irmãos que creem e acreditam, diga amém. Vão em paz, Deus abençoe a vida de vocês. O pastor está orando pelos pedidos de oração de vocês, tá bom? Deus abençoe. Marcelo.